Boa noite, pessoal. Vamos apresentar o trabalho de gestão de processos produtivos, VSM ou mapeamento de fluxo de valor. Esse trabalho foi feito por Gabriel, Júlia, Luísa, Matheus, Rafaela e Renato Barbosa. Esse trabalho abrange 5 tópicos. O primeiro é o que é VSM ou mapeamento de fluxo de valor. O segundo, quais são os benefícios do VSM. O terceiro, quais os desperdícios o VSM evita. O quarto, como fazer um VSM passo a passo. E o último, exemplo de uma aplicação de VSM. O que é VSM ou mapeamento de fluxo de valor? É um diagrama desenvolvido para analisar e melhorar todas as etapas de um determinado produto ou serviço. Ele descreve o estado atual do processo e orienta a obtenção de um estado futuro, e nesse estado futuro vai incluir a adoção de práticas de uma produção enxuta. Esse diagrama utiliza uma simbologia específica, que é caracterizada por ícones de fluxo de materiais, ícones de fluxos de informação e ícones gerais. Como fazer um VSM passo a passo? Existem 4 etapas cruciais para o mapeamento. A primeira é estabelecer os responsáveis. Ao distribuir os tempos de cada etapa necessária e calcular o lead time do estoque intermediários, vamos ter de uma forma macro toda a nossa produção. A partir disso, por meio de uma estratégia, é possível classificar os processos em 3 maneiras: os processos que agregam valor, os processos que não agregam valor, porém são relevantes para a qualidade, e os processos que não agregam valor e não são relevantes. Depois disso, nós vamos identificar a família de cada produto, desenhar o processo atual, que é a terceira etapa, E a última, definir o estado futuro e criar o plano de ação. O mapeamento do estado futuro sucede à elaboração do mapeamento atual e incorpora as oportunidades de melhorias identificadas na etapa anterior. Citaremos agora alguns benefícios que o VSM dispõe. Em primeiro lugar, esse diagrama é capaz de promover a execução decisiva de melhorias, pois se consegue visualizar de forma muito mais fácil o estado futuro do que estamos pretendendo melhorar. O VSM também ajuda na estruturação de um sistema de indicadores de desempenho, os famosos KPIs, o que torna fundamental para melhorar a gestão de qualquer negócio. E por fim, esse diagrama facilita a classificação dos processos dentro de uma organização. Dessa maneira, a tomada de decisão por parte dos gestores se torna muito mais correta e assertiva. Quais desperdícios o VSM evita? Perda por superprodução. Pode ser classificado como superprodução por quantidade, quando produz além do programado previsto, ou por antecipação, quando realiza antes do prazo programado. Perda por espera. Ocorre quando existe inatividade de máquina ou do operador, quando nenhum processo é realizado. Perda por transporte. Ocorre quando a movimentação do material não agrega nenhum tipo de valor. Perda por excesso de processamento. Quando existem partes do processo que podem ser eliminadas sem prejudicar o resultado final. Perda por estoque, causado por excesso de matéria-prima, atraso no prazo de entrega, uso de espaços desnecessários, necessidade de controle, tempo de espera de processamento de um lote inteiro ou por previsão de demanda equivocada, causando uma produção excessiva sem previsão de saída. Perda por defeito. São bens produzidos fora dos padrões de qualidade, gerando um retrabalho. Agora iremos falar de um exemplo de aplicação do VSM. O exemplo trata da análise de um processo produtivo de um departamento de fabricação de fios de cobre e alumínio de uma empresa que, por motivos legais, não iremos citar o nome. Os fios produzidos são utilizados em transformadores elétricos de grande porte. Aqui temos o mapa do processo atual, que funciona de forma empurrada, se inicia à direita do mapa, quando a divisão de transformadores, que é o cliente, envia a demanda para o Departamento de Planejamento e Controle da Produção. Então, após liberadas as ordens de fabricação pelo PCP, o supervisor de produção coloca as mesmas nas respectivas máquinas e acompanha a produção de forma que cada etapa do processo consiga atender às datas programadas. O fluxo de materiais começa no estoque de matéria-prima, que é composto por 3 tipos de vergalhões de cobre. Esses vergalhões são entregues pelo fornecedor, que faz entregas variadas sem uma frequência definida previamente.
O primeiro processo de fabricação é a laminação, que consiste em dar formas retangulares ao vergalhão de cobre. Após a laminação, o fio é bobinado em carretéis de aço e enviado posteriormente para os trilhos de armazenamento, onde ficam até passar para o processo seguinte. O segundo processo é a trifilação do fio laminado. Esse processo é responsável por conferir uma precisão dimensional ao fio, melhorando seu acabamento superficial. Após trifilados, os carretéis voltam para os trilhos de armazenamento. O terceiro e último processo de fabricação é o encapamento do fio de cobre com papel. Esse processo consiste em recozer e envolver o fio de cobre com camadas de papel eletroisolante. Depois de encapado, o fio é bobinado em carretéis e colocado em plataformas para embarque. Por fim, o produto é enviado para a expedição para o cliente em entregas diárias. Então, foi utilizado o VSM para se propor melhorias no processo descrito anteriormente, chegando nesse novo mapa, o mapa futuro. Para a construção desse mapa, para cada tipo de perda identificada previamente, foram propostas melhorias. Para as perdas por superprodução, foi proposta a padronização e estabelecimento de critérios para a definição da quantidade adicional de fio destinado à preparação das máquinas encapadoras, de modo que o setup consuma exatamente a quantidade de fio necessária. Para perdas por transporte, foi proposto a eliminação da área geral de estocagem de fio laminado com a implantação de um armazém individual para cada máquina encapadora, reduzindo os transportes adicionais entre o estoque geral e a máquina. E também a implantação de talhas equipadas com balanças nos bobinadores das encapadoras, eliminando o transporte do fio encapado para a pesagem, que passa a ser feita durante o transporte. Já para perdas no processamento, foi proposto a introdução de lixadeiras elétricas para reduzir o tempo de preparação do fio na atividade de solda, implantação de um sistema de umedecimento por ar comprimido e água para agilizar o setup de troca de fita na máquina encapadora, implantação de um sistema de porta-fita reserva, evitando paradas não planejadas para manutenção corretiva. É importante destacar que, analisando o fluxo atual, constatou-se que o processo de trifilação existe para proporcionar uma melhor qualidade dimensional e superficial ao fio de cobre, em uma especificação que o equipamento de laminação atual não consegue garantir. Então, a empresa iniciou o projeto de uma nova laminadora que possui uma maior capacidade de produção e confere um melhor acabamento, que dispensa o processo de trifilação. Com a eliminação desse processo, cria-se um fluxo contínuo de produção em relação aos dois processos, laminação e trifilação, no estado atual. Logo, as melhorias propostas para as perdas por fabricação de produtos defeituosos foram: estabelecimento de rotinas para avaliação do acabamento superficial dos fios e instalação de um sistema de medição a laser para controle dimensional automático na nova máquina laminadora. Para perdas por estoques, foi proposta a eliminação dos estoques intermediários entre a laminação e a trifilação, já que o último processo não existirá mais. Para perdas por movimentação, reorganização do layout, melhorando o acesso das máquinas de solda aos locais de uso e reduzindo a movimentação dos operadores nessa atividade. Para perdas por espera, foi proposta a eliminação do processo de trifilação e a definição do encapamento como um processo puxador, que permitirá uma melhor sincronização da produção e reduzirá os tempos de espera no processo. Então, foi possível concluir que existe um grande potencial de melhoria dos processos atuais pelas práticas enxutas. Também foi possível se obter um conhecimento de todo o fluxo produtivo, pois a variedade de simbologia e informações torna o mapa muito completo e detalhado. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações.